Nós avisamos a vossas senhorias que nos tratassem com consideração, mas vossas senhorias continuam nos tratando como se fôssemos tolos, idiotas, trouxas. Salmo 109, versículo 8. Que os nossos, no plural, que os nossos inimigos morram logo, e que outras pessoas façam o trabalho que eles faziam. Que os nossos inimigos morram logo, e que outras pessoas façam o trabalho que eles faziam. Que os nossos inimigos morram logo, hoje mesmo, e que outras pessoas façam o trabalho que eles faziam. Salmo 109, versículo 8. Oração de um homem perseguido. NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Ó Yahvé, Yehoshua Messias, escolhe um juiz corrupto para julgar os nossos inimigos, e que o acusador deles seja um dos seus inimigos. Salmo 109, 6. Salmo 109, parágrafo 22. Eu sou humilde de espírito, com eira e com beira, e modesto. Estou ferido no íntimo do coração. Versículo 29, Salmo 109. Que sobre os nossos inimigos caia a desgraça, e que a humilhação os cubra como roupa. Com um tom de voz vigoroso, dedico agradecimentos a Yahvé Yod-Heh-Vav-Heh e Yehoshua Messias, Yehoshua Messiah. Eu o louvo na conferência da comunidade, porque ele defende todo aquele que é humilde de espírito, com eira e com beira, para resgatá-lo daqueles que o condenam à morte. Versículo 31, Salmo 109. Portanto, agora existem estas três virtudes: a fé, a esperança e a humildade de espírito, com eira e com beira. Porém, a maior delas é a humildade de espírito, com eira e com beira. Seu contraposto é a pobreza de espírito, sem eira e sem beira. O bem, Yehoshua Messias, Yod-Heh-Vav-Shin-Ain, humilde de espírito, com eira e com beira. Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh. O mal é a pobreza de espírito, sem eira e sem beira. Samael, o príncipe das trevas, o grande e proeminente querubim que estava à direita do Criador. Portanto, agora existem estas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade, ou seja, a humildade de espírito, com eira e com beira. Porém, a maior delas é a humildade de espírito, com eira e com beira. 1 Coríntios, capítulo 13, parágrafo 13. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, parágrafos 19 e 20. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas esqueceram, se negaram a escutar a sua própria consciência, e isso causou a destruição da sua fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás, para que aprendam a nunca mais blasfemar. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás, para que aprendam a nunca mais blasfemar.
1 Timóteo capítulo 1, parágrafos 19 e 20. O muito com fé no Criador é melhor. Rei Davi, Rei Salomão e Jó. A verdade tem pernas compridas. Agora você tem saúde, talento para as finanças e oportunidades, assim como tem o Donald John Trump. Ó Pai, ó Pai, ó Pai, faze-me humilde de espírito e rico, assim como eram o rei Davi, o rei Salomão e Jó. Ó Pai, ó Pai, ó Pai, faze-me humilde de espírito, com eira e com beira e rico, assim como foi o Abraão, o pai Abraão. Em nosso tempo tínhamos o Silvio Santos, humilde de espírito e rico. Já era quase noite, quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico, chamado José. Ele também era seguidor de Yehoshua. E esquecendo um pouco a história do rico e Lázaro, que a maioria fica, por favor, é o rico e Lázaro, o rico e Lázaro, o rico e Lázaro. Lázaro era de baixa renda e foi salvo, e o rico morreu condenado, né? Não é assim que eles falam? Mas espere um pouco. E Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10, versículo 9 e 10. Então Yehoshua disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem, o Zaqueu, também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e resgatar quem está perdido. Ele entrou na casa de Zaqueu, que era rico e cobrador de impostos, e disse que a salvação tinha entrado na casa de Zaqueu, que era, repito, que era rico e cobrador de impostos, e que ele também era filho de Abraão. Então deixe de lado essa história do rico e Lázaro, porque todo mundo já está careca de saber dessa história aí. Vamos falar sobre Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Veja também no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Capítulo 29 é o último capítulo do primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 28. Ele diz que o rei Davi morreu. O rei Davi faleceu idoso, rico e respeitado. O rei Davi morreu idoso, rico e respeitado. Então, para quem gosta de ouvir a verdade e admitir a verdade, é o seguinte: no seio da comunidade, no mundo, existem muitas pessoas que têm muito ou pouco dinheiro no banco e são humildes de espírito. No outro extremo, temos muitas pessoas que têm muito ou pouco dinheiro no banco e são pobres de espírito, sem eira e sem beira. Silvio Santos, o falecido Silvio Santos, era rico e humilde de espírito, com eira e com beira. Já os políticos corruptos são pessoas ricas e pobres de espírito, sem eira e sem beira. O oposto de abundância é escassez. O oposto de riqueza é baixa renda. Ou o oposto de alta renda é baixa renda. Agora, o oposto de humildade de espírito, com eira e com beira, é pobreza de espírito, sem eira e sem beira. Note que no dia a dia as pessoas falam muito que a mentira tem pernas curtas. Você já ouviu alguém falar que a verdade tem pernas compridas, que é o transposto?
Você já ouviu falar que no bom olhado, na boa vista, no bom olhar do Criador, do Altíssimo, o mal olhado é da ovelha negra, pobre, sem eira e sem beira, Samael, o príncipe das trevas. O mal olhado. O bom olhado é de Yehoshua Messias. O bom olhado, a boa vista, né? Aqui no Recife, Pernambuco. Avenida Conde da Boa Vista, Avenida Conde do Bom Olhado. O bom olhado é Yehoshua Messias, Yahvé, Yod He Vav He, Yod He Vav Shin Ain, Yehoshua, Yod He Vav He, Yahvé. O bom olhado, com eira, o bom olhado, humilde de espírito, com eira e com beira. O muito, com fé no Criador, é melhor. Rei Davi, Rei Salomão, Rei Jó. Agora você tem saúde, talento para as finanças e oportunidades, assim como tem o Donald John Trump. Sempre diga: eu quero, ó Pai, que eu possa ser mais rico. Você já não é rico? Rico é todo aquele que tem saúde. Você já é rico. Então você quer ser mais rico. Donald John Trump é rico por causa da saúde que ele tem. A maior fortuna de Donald John Trump, a maior fortuna de qualquer ser humano no planeta Terra, é a saúde que ele tem. Donald John Trump é rico porque tem saúde. Quantos que vivem, que são de baixa renda, que tem pouco dinheiro no banco e que tem câncer em estado terminal ou uma doença grave, incurável?